Ora, conseguem ouvir-me? Sim, professora. Pronto. Então está na hora, vou começar a aula. Ora, nós hoje vamos começar com os grafos e com os seus algoritmos de resolução de problemas usando grafos. Portanto, os grafos são um bom modelo de representação para muitos problemas nos mais variados domínios, desde matemática, biologia, psicologia, e muitos problemas sobre grafos tornaram-se célebres porque são um interessante desafio intelectual e porque têm importantes aplicações gráficas, desde redes sociais, planeamento de tarefas em projetos, em projetos industriais, GPS para definir rotas, otimização de rotas. Portanto, os grafos são uma estrutura de dados bastante interessante, não só por causa da sua aplicabilidade, ser muito vasta, como depois os algoritmos que resolvem os problemas são também muito interessantes. Então, formalmente, um grafo, vocês já devem saber que é um conjunto de vértices, é um par que envolve um conjunto de vértices e um conjunto de ramos, que o E vem do inglês edges. E cada ramo tem nas suas extremidades dois vértices. Pronto, esta é talvez uma definição formal de grafos. Os vértices ou nós de um grafo podem representar muita coisa, desde pessoas, cidades, objetos, portanto, o que quer que seja, e têm a característica de serem únicos. Portanto, os vértices num grafo são únicos. Um grafo, portanto, não admite vértices repetidos. Os ramos num grafo podem ser direcionados ou não direcionados, e assim como também podem ter valores associados ou não. Portanto, portanto, aqui neste grafo que representa uma rede social, temos o exemplo de um grafo não dirigido e não valorizado, uma vez que os seus ramos não são dirigidos nem têm pesos associados. Aqui só temos, portanto, se há ou não uma relação de amizade entre estas várias pessoas. Este grafo é também considerado um grafo homogéneo porque os seus vértices são todos do mesmo tipo, são pessoas. Este segundo grafo já é um grafo heterogéneo porque os vértices são de diferentes tipos. Temos aqui também uma rede social que representa não só pessoas, como as suas habitações. E, portanto, temos vértices de diferentes tipos e, portanto, isto é um grafo heterogéneo. Portanto, quanto aos ramos, portanto, os ramos, se forem não direcionados, significa que é possível transitar em ambos os sentidos, não é? É como se eles tivessem, é como se tivéssemos aqui um ramo, um duplo ramo, não é? Em ambos os sentidos. Se ele for direcionado, temos que obedecer à direção do ramo. Os grafos ou têm todos os seus ramos direcionados ou todos os seus ramos são não direcionados. Não podemos ter ramos num grafo que ora são uns direcionados e outros não direcionados, ok? Depois, a densidade de um grafo avalia o número de ramos que o grafo tem face aos que poderia ter. Portanto, e é dada por esta forma, que é o número total de ramos do grafo a dividir pelo possível número de ramos que ele poderia ter. Por exemplo, aqui neste grafo, que temos 3 e 3, 6, 7 vértices, sendo um grafo não dirigido, nós poderemos ter aqui 7 vezes 6, 42 ramos, 42 a dividir por 2, uma vez que ele é não direcionado, ou seja, no máximo poderíamos ter 21 ramos neste grafo. Ora, uma vez que temos 3 e 3, 6... 3 e 3, 6 e 3, 9. 9 a dividir por 21 vai nos dar a densidade deste grafo. Neste caso é 9 sobre 21, que dá então aqui uma densidade de 42%.
Se tratar de um grafo dirigido, já não dividimos por 2 o número de ramos do grafo. Portanto, neste caso, este gráfico tem 11 Não vértices. estamos a ver o raio, professora. Desculpem, esqueço-me sempre. Portanto, este gráfico tem 11 vértices, ele poderá ter no máximo 11 vezes 10 ramos, o que dá 110 ramos. Ele tem 2, 5, 8, 9 ramos, portanto, a densidade do grafo será 9 a dividir por 110, que dá uma densidade muito menor, portanto, 0,08. Pronto, isto da densidade é importante para quê? Porque um grafo com uma elevada densidade significa que ele está mais fortemente conectado e, em geral, tem uma maior resiliência a falhas de ligação. Isto quando, por exemplo, os grafos representam redes de comunicação e isso. Portanto, este tipo de densidade, de cálculo de densidade é importante. Pronto. Os ramos, quando são valorizados nos grafos, estes valores podem representar muita coisa, não é? Depende daquilo para o qual nós estamos a usar, aquilo que o grafo está a representar. Isto pode representar distâncias, pode representar condutas, e portanto, neste caso, capacidades de condutas, de transporte de líquidos, de gás, do que quer que seja. Pode representar a fiabilidade de conexão numa rede de conexão, pronto, pode representar muita coisa. Pronto, e agora, os grafos, de acordo com os seus ramos, se são direcionados ou não direcionados e se são pesados ou não pesados, temos estas possibilidades, estas combinações possíveis. Portanto, no caso de um grafo não pesado e não direcionado, é o exemplo de uma rede social, um grafo não pesado, mas direcionado já será a rede Twitter. Um grafo pesado, mas não direcionado, é o caso das autoestradas, que tem sempre vias em ambos os sentidos, e no caso de ele ser direcionado e pesado, pode ser, por exemplo, um grafo que representa uma rede de estradas nacional, não é? E que pode ter ou não ter ambos os sentidos. Pronto, continuando com mais terminologia quanto a grafos, nós temos que um ramo é incidente a um vértice se o vértice é uma das suas extremidades. Por exemplo, aqui os ramos A, B e D são incidentes ao vértice V. Dois vértices, desculpem, são adjacentes se têm um ramo em comum. Neste caso, W e Y são adjacentes porque têm aqui este ramo F em comum. O grau de um vértice é dado pelos ramos incidentes a esse vértice. Por exemplo, aqui o grau do vértice X será 5, porque tem 5 ramos que são incidentes a ele. Se tivermos isto no caso deste gráfico é não dirigido, se o gráfico for dirigido, o grau do vértice é dado pelo número de ramos que partem do vértice, mais o número de ramos que apontam para o vértice, ou seja, o grau de entrada mais o grau de saída. Isso dá-nos o grau do vértice. Depois há também medidas de centralidade. As medidas de centralidade servem para quantificar os vértices de um grafo de acordo com a sua importância. Claro que esta importância depende daquilo que estamos a considerar como importante e, portanto, existem muitas medidas de centralidade. Por exemplo, o grau de um nó indica-nos o número de vizinhos desse nó, o número de vértices vizinhos desse nó, e portanto quanto mais vizinhos o vértice tiver, mais central ele é e mais conectado, e portanto terá uma grande influência no grafo. Portanto, outra medida possível é a proximidade, o closeness, que mede a eficiência do nó em termos de conexão com outros nós. Por exemplo, imaginem que temos um gráfico que representa cidades e estradas de ligação entre essas. Professora, está a falar em mudo. Isto acontece. Ora bem, eu estava aqui a falar nas medidas de centralidade, não sei o que é que vocês ouviram.
Não ouviram nada? Ouvimos até à parte de cidades estarem ligadas por. Ok. Eu estava a falar na medida de proximidade, porque há várias medidas de centralidade. Há o grau do vértice, que mede os vizinhos diretos desse vértice, e a outra medida é esta closeness, que podemos, portanto, traduzir para proximidade, e que mede a eficiência do vértice em termos de conexão com outros vértices. Pronto, e o exemplo que se dá normalmente para isto de proximidade é o caso de termos um gráfico que representa cidades e ligações entre essas cidades, estradas, e queremos, por exemplo, determinar qual a cidade mais conveniente para colocar armazéns, uma ou várias cidades. Convém escolher as cidades que são mais centrais, ou seja, que estão mais próximas de todas as outras. Para quê? Para que a deslocação das mercadorias seja a menor possível. Pronto. E então, nesse caso, é preciso calcular a medida de centralidade, between-us, dos vários vértices para determinar, portanto, qual será então mais adequado para ser colocado o armazém. Pronto, com esta medida, os vértices, bom, são, por assim dizer, valorizados de acordo com a sua proximidade aos restantes vértices. Ok? Pronto, mas há mais medidas de centralidades. Portanto, para além destas, há outra. Por exemplo, a do PageRank, que é usada no algoritmo da Google quando nós fazemos pesquisas. A medida de proximidade que ele usa face às páginas é com esta medida de centralidade, que é o PageRank, que foi por eles definida. Pronto, e pode acontecer isto, para problemas específicos ser necessário definir medidas de proximidade específicas para um dado problema. Pronto, depois também temos o diâmetro de um grafo, que é dado pelo caminho mais curto de maior comprimento, ou seja, para nós sabermos o diâmetro de um grafo, temos de calcular o caminho mais curto de cada vértice para todos os outros vértices, e aquele que apresentar o maior comprimento define o diâmetro do grafo. Pronto, e o diâmetro do grafo, o que é que nos indica? Indica-nos a distância ou o tempo máximo para chegar a qualquer nó numa rede conectada. É isso que nos dá, portanto, o diâmetro de um grafo. Por exemplo, se um grafo representar uma rede social, nós sabendo o diâmetro dessa rede social, sabemos que um determinado utilizador, para contactar o utilizador que está mais afastado dele, ele tem que conseguir alcançar tanto os utilizadores intermediários quanto o diâmetro dessa rede. Pronto, depois há a terminologia associada a caminhos. Temos então que um caminho é uma sequência alternada de vértices e de ramos, que tem sempre início num vértice e termina num vértice, pode ser ou não o inicial. Se o vértice inicial e final coincidirem, estamos perante um circuito fechado. Depois há os caminhos simples, em que não há repetição de vértices, que é o caso deste aqui, azul, e os caminhos não simples podem repetir vértices, embora estes caminhos que repitam vértices não tenham assim grande interesse. A mesma coisa para circuito ou ciclo, é quando o vértice inicial e final coincidem, ok? Depois, nós dizemos que então que um grafo direcionado é strongly connected ou fortemente conexo se existir um caminho entre todos os vértices, ou seja, se nós conseguirmos de qualquer vértice chegar a outro qualquer vértice do grafo. Nesse caso, se o grafo for dirigido, ele é fortemente conexo. Pode acontecer que o grafo não seja fortemente conexo, mas tenha componentes fortemente conexos, ou seja, há aqui uma nuvem de vértices
que são fortemente conexos, outra nuvem de vértices que são fortemente conexos e assim sucessivamente. E o vértice não conexo é se não há caminho entre todos os vértices. Depois temos aqui o circuito euleriano que marca o início da teoria dos grafos e que surgiu, portanto este problema está relacionado com as 7 pontes da cidade de Königsberg. Na altura era a cidade de Königsberg, hoje em dia é a cidade de Kaliningrado, em que, portanto, as pessoas costumavam, portanto, fazer passeios pela cidade, passavam as pontes, a cidade tinha 7 pontes, eles, portanto, começavam numa margem e faziam passeios a passar as 7 pontes. E começaram-se a questionar se seria possível fazer esse caminho, portanto, passar as 7 pontes e voltar ao ponto de partida sem nunca repetir nenhuma das pontes. Pronto, e este problema surgiu, chegou aos ouvidos do Euler, que era um matemático, que conseguiu provar matematicamente que tal circuito na cidade não era possível. E este problema marca o início da teoria dos grafos porque ele resolveu este problema representando esta realidade, a realidade das 7 pontes e as margens da cidade através de um grafo. Sabem como é que ele representou esse grafo? O que é que eram os vértices e o que é que eram os ramos? Não. Não estão a ver? Ou então? Letras grandes, os grafos e letras minúsculas, os caminhos. Então, aqui neste caso, as pontes vão ser os ramos e as margens vão ser os nossos vértices. E, portanto, ele representou a realidade da cidade através deste grafo. Pronto, e depois ele conseguiu provar que matematicamente tal circuito só é possível se os vértices estiverem grau par. E porquê grau par? Porque se eu entro se eu uso esta ponte para ir de A para B, eu tenho que conseguir sair de B usando outra ponte. Ou seja, não usando a mesma que já usei, para não repetir pontes. E se algum destes vértices estiver grau ímpar, tal circuito não é possível. Ou seja, eu vou ter sempre que repetir uma ponte. Pronto, e como vocês já estão a ver, temos aqui os vértices B, C, aliás, todos os vértices têm grau ímpar. E, portanto, tal circuito não era possível. E, portanto, ele provou então que um circuito euleriano, ou seja, um circuito que passa por todos os ramos de um grafo sem nunca os repetir, voltando ao ponto inicial, só é possível se o grafo for fortemente conexo e todos os vértices estiverem grau par, ok? Pronto, depois há aqui duas questões. Há a questão do circuito euleriano, que é um caminho fechado, começa e que tem início e fim no mesmo vértice, e um caminho euleriano, que pode começar num vértice qualquer e terminar num outro qualquer. Nesse caso, um caminho euleriano não exige que os vértices inicial e final tenham grau par. Só os vértices intermédios é que terão que ter grau par, que é para que não haja repetição de ramos. Pronto, depois há também um outro circuito, que é o circuito ou o caminho hamiltoniano. Este circuito envolve percorrer todos os vértices de um grafo, mas sem repetir os vértices do grafo e voltar, tanto ao vértice inicial. Isto é que é um circuito hamiltoniano, ou seja, que passa uma só vez por todos os vértices do grafo, volta ao vértice inicial sem nunca repetir vértices. Ora, este circuito hamiltoniano parece ser muito idêntico ao anterior. O circuito euleriano, é passar por todos os ramos do grafo, sem repetição de ramos. Este é passar por todos os vértices, sem repetição de vértices. Mas este circuito hamiltoniano é bem mais complexo que o anterior, porque
Primeiro porque não existe um conjunto de regras que nos diga se um grafo admite ou não um circuito hamiltoniano, como acontece com o circuito euleriano. O circuito euleriano, um grafo para ter um circuito euleriano é aquelas duas regras. Ele tem que ser fortemente conexo e todos os vértices têm que ter grau par. Aqui não há regras que nos digam, se nós, olhando para um grafo, possamos dizer, pronto, há aqui um circuito hamiltoniano ou não. E depois este problema é um problema NP-hard, ou seja, é um problema cuja complexidade aumenta exponencialmente com o número de vértices do grafo. Portanto, ainda é um problema de resolução, complexidade elevada. Pronto, então se vocês tivessem que representar grafos usando estruturas de dados, como é que representariam? Matrizes, talvez. Matrizes, sim, isso é uma boa representação. Portanto, uma representação é usando uma matriz em que nós colocamos nas linhas e nas colunas os vértices do grafo e nas células da matriz os ramos. Portanto, estão a ver este grafo aqui, grafo não dirigido, temos os vértices V, U, W, Z, que estão aqui. Claro que eles têm que ter uma chave numérica, não é? Porque nas matrizes nós trabalhamos com índices. E depois temos os ramos, há aqui um ramo entre V e U, o ramo E, e portanto isso está na célula entre V e U, ok? Pronto, neste caso isto é um grafo não dirigido, a matriz vai ser simétrica, estão a ver? Porque o grafo é não dirigido, se for dirigido isto já não se verifica. Esta representação, uma representação de grafos bastante eficiente, porque o espaço que ela ocupa, o espaço de memória é V vezes V, em que V é o número de vértices do grafo, e, portanto isto é V ao quadrado, em termos de espaço que ocupa a representação do grafo. E, portanto, é uma representação adequada para representar grafos densos, que já vimos que são grafos de alta densidade, são grafos com muitos ramos. Outra representação possível de grafos é usando uma lista de ramos, em que nós temos aqui uma lista de vértices, uma lista de ramos. Nesta lista de ramos guarda o ramo e cada ramo tem uma referência para os vértices que lhe são adjacentes. Portanto, aqui o ramo E vai ter as referências dos vértices U e V. Estão a ver? Ou seja, referências aqui para esta lista de vértices. Pronto. Neste caso, o espaço que isto ocupa é V mais E. Não é? A lista de vértices mais a lista de ramos. Depois há uma representação que é a lista de adjacências, em que temos uma lista de vértices e de cada vértice parte a lista de ramos que partem desse vértice. Ou seja, aqui o vértice U partem dele os ramos E e G, ou seja, os ramos adjacentes a ele são os ramos E e G, e portanto são esses ramos que nós temos aqui. Para o vértice W, tem como ramos adjacentes H, G e F, e portanto são esses ramos que se colocam aqui na lista de ramos. Claro que depois estes ramos também vão ter uma referência para o vértice adjacente, o vértice que está na outra ponta do ramo. Vão ver aqui o ramo Z aqui o ramo H terá uma referência aqui para o vértice Z, que é o vértice que está na outra ponta do ramo. Pronto, esta representação permite-nos aqui acesso direto aos vértices, não é? Através da chave numérica do vértice, mas depois para percorrermos os vértices adjacentes de um determinado vértice, temos que percorrer esta lista de ramos. E isto, percorrer uma lista, vocês já sabem que é a complexidade linear. E, portanto, embora tenhamos acesso direto aos ramos, não temos acesso direto temos acesso direto aos vértices, não temos acesso direto aos ramos. Temos que iterar esta lista de ramos.
E temos uma outra representação que é muito semelhante à anterior, só que é um adjacent map. Ou seja, nós temos aqui um map de vértices e encaixável vértice. E porquê? Porque um grafo não admite vértices repetidos, e, portanto os vértices podem ser aqui a chave do map. E depois temos, cada vértice tem um outro map com os seus vértices adjacentes. Ou seja, o vértice U tem um map que são estes dois vértices que lhe são adjacentes. Portanto, aqui temos outro map em que temos os vértices adjacentes V e W, e o que está guardado como valor nesse map são os ramos que vão ligar o vértice U ao vértice V e W. Tá? Aqui o ramo E e o ramo G. Pronto, nós em termos de aulas laboratoriais vamos trabalhar com esta representação de grafos, que é a representação map de adjacências, e vamos a trabalhar com a matriz de adjacências. Tá? Pronto, aqui temos acesso direto quer aos vértices, através deste map, quer aos vértices adjacentes, através deste segundo map. E também temos acesso direto aos ramos que ligam os vários vértices. Estão a ver? Portanto, é uma representação também bastante eficiente. Pronto, temos aqui a interface do projeto de grafos que nós vos vamos passar. Portanto, tem estes métodos, isDirect, que nos diz se o grafo é direcionado ou não, ou seja, se os ramos têm sentido ou não, número de vértices do grafo. Isto dá-nos todos os vértices do grafo, se nós quisermos iterar os vértices do grafo, que por vezes é necessário em vários algoritmos. Aqui verifica se um determinado vértice é válido, ou seja, se ele existe no grafo. Esta aqui é uma key numérica do vértice. Porquê? Porque vocês vão ver que muitos algoritmos para trabalhar com grafos, nós precisamos de saber se já visitamos o vértice ou não. E temos que controlar os vértices já visitados. E nós fazemos isso sempre usando um vetor de booleanos, em que temos sempre um índice numérico associado ao vértice e indexamos esses vetores por essa chave numérica. E esta chave numérica é obtida através deste método key, em que lhe passamos o vértice e ele dá-nos a chave numérica. Aqui ao contrário, é com uma chave numérica dá-nos o vértice. Pronto, aqui é um predicado que nos dá um vértice. Um predicado é, por exemplo, imaginem, o nosso grafo, determinada dimensão. Imaginem que a dada altura nós já inserimos o número de vértices em que a matriz já está cheia. Se a matriz já estiver cheia, nós temos que duplicar, temos que criar uma nova matriz, duplicar-lhe o tamanho e copiar a original para a nova, para podermos continuar a inserir vértices, e daí que esteja aqui esta complexidade de V ao quadrado. Isto acontece, portanto, nessa situação, que é o pior caso, não é? Fora isso, temos aqui o out degree e o in degree. O grau de saída de um vértice na representação de matriz de adjacências, o grau de saída de um vértice, vocês entram na linha referente a esse vértice e têm que calcular os ramos que essa linha tem, as posições não nulas dessa linha. Isso é que nos dá o número de ramos que vão partir desse vértice. E, portanto, para contarmos as posições não nulas de uma linha de matriz, como ela tem dimensão V, complexidade é ordem V. Mesma coisa para os ramos que apontam para esse vértice. Como é que vocês iriam calcular? O grau de entrada do vértice. O grau de saída é na linha do vértice. O grau de entrada qual vai ser? Vai ser na coluna. Na coluna desse vértice, vocês têm que contar as posições não nulas. Isso vai-vos dar o número de ramos que apontam para esse vértice, ou seja, o grau de entrada. Portanto, na matriz de adjacência, o grau de entrada e o grau de saída é igual, é O de V. Assim como os outgoing edges e os incoming edges, O de V.
No map de adjacências ou na lista de adjacências, o grau de saída é o tamanho da lista de vértices ou o tamanho do map, o tamanho do map de ramos ou dos vértices adjacentes, isto é O de 1. Já o in degree, ou seja, contar o número de vértices, o número de ramos que apontam para um determinado vértice, nós já temos que percorrer a matriz toda das adjacências para conseguirmos calcular este grau de entrada ou os vértices, os ramos que apontam para um vértice, neste caso nos incoming heads, e daí termos aqui O de V vezes E, ok? Pronto, agora vamos ver um primeiro algoritmo que nos diz para um determinado grafo quais são os vértices alcançáveis a partir de um vértice origem, porque isto é um problema comum em grafos, ou seja, eu tenho um grafo, estou num vértice origem e quero saber, a partir desse vértice origem, que outros vértices é que eu consigo alcançar. Tem alguma ideia de como é que isto possa ser feito? Vocês deram alguns algoritmos em matemática discreta, de grafos. Certo? Algoritmo de Dijkstra. Dijkstra é o caminho mínimo, sabe-se o caminho mínimo entre dois vértices. Pedro Crascal. O Kruskal é outra coisa. Não, pronto, vamos então ver este. Então, aqui nós só queremos saber um vértice origem, que outros vértices é que eu consigo alcançar? Pronto, e então isto faz-se através do algoritmo Floyd-Archot, que é também chamado o fecho transitivo de um grafo. Se nós calcularmos o fecho transitivo de um grafo, este algoritmo aplica-se à representação matriz das adjacências, nós no final temos lá na matriz das adjacências do grafo todos os vértices que são alcançáveis, a partir de... Para cada vértice eu sei todos os vértices alcançáveis. Pronto, e como é que este algoritmo funciona? Nós começamos a partir da matriz inicial do grafo, em que a matriz inicial do grafo, a representação matriz das adjacências, tem lá um 1 se há um ramo entre dois vértices e 0 se não há ramo entre esses vértices. E então, este algoritmo, ele tem tantas iterações quanto o número de vértices do grafo. Então, ele na primeira iteração vai adicionar o primeiro vértice do grafo e vai ver que caminhos é que ele consegue alcançar se adicionar o primeiro vértice do grafo. Depois vai considerar o segundo vértice na segunda iteração e vai ver que outros caminhos ele consegue alcançar considerando esse segundo vértice e assim sucessivamente. Está bem? E em cada iteração ele faz sempre aqui estas conjunções. Se houver caminho, ele já consegue alcançar outro vértice e assim sucessivamente. Pronto, eu vou-vos fazer aqui uma traçagem deste algoritmo para vocês perceberem que percebe-se melhor com um exemplo. Pronto, nós temos este grafo original, muito simples, que é representado por esta matriz de adjacências. Temos aqui, por exemplo, um ramo entre o vértice 2 e o vértice 1, e portanto temos aqui esta posição 1 que indica este ramo. Também temos aqui o ramo entre o vértice 1 e 5, indicado aqui por este valor 1. Tá? Entre 3 e 4, também temos aqui o 1. Entre 3 e 2, também temos aqui o 1. O vértice 4 não tem ramos a partir dele, e portanto está tudo a 0, e portanto é esta a matriz de adjacências representativa deste grafo. Pronto, e então o algoritmo o que é que vai fazer? Vai considerar, então, o vértice primeiro, na primeira iteração, o vértice 1 como vértice intermediário. Se eu considerar este vértice 1 como vértice intermediário, eu consigo, do vértice 1, alcançar o vértice 5. Eu faço isto, tá? E portanto, isto é o mesmo que eu considerar aqui este ramo, que está aqui a vermelho. E considerar este ramo aqui a vermelho, eu vou aqui à matriz e meto-lhe aqui um 1. Estão a ver? Depois, na segunda iteração, eu vou considerar o vértice 2 como vértice intermédio. Considerando o vértice 2 como vértice intermédio, já vou, a partir do vértice 3, eu consigo alcançar o vértice 1 e consigo também alcançar o vértice 5, porque
faço isto. Tá? E, portanto, na segunda iteração, considerando o vértice 2 como vértice intermédio, eu acrescento ao grafo estes ramos. Portanto, o 2 consegue alcançar o vértice 5 e o 3 consegue alcançar o vértice 5 e consegue alcançar o vértice 1. Depois, na terceira iteração, considerando o vértice 3 como vértice intermédio, já não acrescenta nada aqui ao grafo. Tá? Porque com este vértice 3 eu não consigo, a partir de nenhum dos outros vértices, eu consigo alcançar outro vértice. A mesma coisa para o vértice 4, que este vértice 4 tem um vértice poço, não é? Nada a parte dele. E por último, considerando o vértice 5 como vértice intermédio, eu já consigo ir do vértice 1 para o vértice 4 e do vértice 2 também consigo ir para o vértice 4, porque faço isto e faço isto. Tá? E portanto vou acrescentar aqui no vértice, na matriz vou acrescentar o ramo 2, 5, não, desculpem, 2, 4 e 1, 4. 2, 4 e 1, 4. Pronto, e o algoritmo termina, tá? Porque este grafo só tem 5 vértices e, portanto, ele só faz 5 iterações. E quando ele termina com esta matriz. O que é que esta matriz nos diz? Diz-nos que se houver aqui um 1, há caminho entre o vértice 1 e o vértice 4, e há caminho entre o vértice 1 e o vértice 5. Estão a ver? Portanto, este algoritmo, o algoritmo Floyd-Warshau de fecho transitivo, o que ele nos diz, no final, é quais são os vértices que são alcançáveis a partir de qualquer vértice. Ou seja, eu vou aqui, quais são os vértices que eu consigo alcançar a partir do vértice 2? São os que estiverem a 1. É o vértice 1, é o vértice 4, é o vértice 5. Estão a ver? É o que este algoritmo nos dá. Dá-nos, então, os vértices alcançáveis a partir de qualquer outro vértice. Pronto, está aqui o pseudocódigo do algoritmo de fecho transitivo, de um grafo. Portanto, são 3 ciclos for aninhados, em que nós temos então aqui a iteração dos primeiros vértices, segundos vértices, e agora aqui já estamos a considerar os vértices intermédios, se I diferente de J e K diferente de J, e se há um ramo de K para J, então eu também consigo ir de I para J. E é isso que nós estamos a acrescentar à nossa matriz. Vão ver? Qual é a complexidade deste algoritmo? Silêncio. Vocês estão a ouvir, não estão? Então temos 3 ciclos for aninhados. É o de N ao cubo, penso eu. Isso. O de N ao cubo, aqui, N aqui é o número de vértices do grafo. O de V ao cubo. Ok? Pronto. Este algoritmo também pode ser adaptado e, em vez de trabalharmos com a matriz de adjacências, de zeros ou 1, que nos indica se há ou não ramo direto ou indireto entre os vértices, se nós partirmos da matriz de pesos do grafo e em vez de fazermos conjunções, fizermos adições, no final o que este algoritmo nos dá é a matriz com o peso dos caminhos mínimos entre todos os vértices. E isto é muito valioso. Eu saber para qualquer vértice do grafo qual é o custo do caminho mínimo desse vértice para qualquer outro vértice do grafo é muito bom. Com esta complexidade, V ao cubo. Não se esqueçam disso, ok? É bastante eficiente este algoritmo. Vamos ver como é que funciona para este exemplo. Portanto, temos aqui este grafo, que já é um grafo valorizado, com pesos associados aos ramos. Então, o algoritmo Floyd-Warshau começa com esta matriz, que é a matriz de pesos entre os vértices. Ou seja, temos aqui um ramo de peso 7 entre o vértice 1 e 2, e portanto temos ali o 7 entre 1 e 3, 1 e 3, um ramo de peso 2, temos aqui 2. Entre o 2 e o 3, como não há ramo, a ligar o vértice 2 e o vértice 3, temos aqui infinito, tá? Pronto, então, considerando o vértice 1 como vértice intermédio, que outros vértices é que eu consigo alcançar? Ora, do vértice 2, eu consigo alcançar o vértice 3
com um caminho de peso 1 mais 2, 3. E agora, o que é que eu tenho aqui? Aqui, na matriz inicial, eu nem sequer consigo alcançar o vértice 3, a partir do vértice 2, não é? Então, este infinito vai ser substituído por um caminho de peso 3. O que mais é que eu consigo alcançar, considerando o vértice 1 como vértice intermédio? Consigo alcançar, a partir do vértice 3, consigo alcançar o vértice 2, com um caminho de peso 5 mais 7, 12. Ora, do vértice 3 para o vértice 2, já está aqui um caminho de peso 4. Como 12 é superior a 4, isto não atualizamos, porque não há interesse. O que nós queremos é os caminhos mínimos. Então, considerando o primeiro vértice 1 como vértice intermédio, o que isto me vai alterar aqui a matriz é apenas esta posição de infinito que passa a 3. Tá? Depois a mesma coisa para o vértice 2. Se considerarmos o vértice 2 como vértice intermédio, nós conseguimos, a partir do vértice 3, alcançar o vértice 1 com um caminho de peso 5, não é? Que é este ramo mais este. Mas o vértice 3 já alcança o vértice 1 com este ramo de peso 5. Portanto, não vamos atualizar isto. Tá? E agora, do vértice 1, considerando o 2 como intermédio, nós não conseguimos nada, não é? Conseguimos alcançar o 2 com 7 e mais nada. Portanto, o vértice 2 não altera aqui a matriz fica na mesma. E por último, o vértice 3, nós conseguimos alcançar, com o vértice 3, conseguimos alcançar o vértice 2 com um caminho de peso 6, não é? Que é 2 mais 4, 6. Ora, o vértice 1 para o vértice 2 está aqui com peso 7, que é este ramo, e portanto, como 6 é menor que 7, atualizamos. Do 1 para o 2 passa a ser 6 e mais. E do 2 usando o 3 também não faz nada. Portanto, atualizamos aqui este 7 para 6. Percebem? Portanto, este algoritmo do fecho transitivo pode também ser adaptado para usarmos os pesos dos ramos e obtermos a matriz que nos dá o peso dos caminhos mínimos entre todos os vértices. Tá? E desta forma eu consigo obter, com uma complexidade idêntica, V ao cubo, consigo saber qual é o custo do caminho mínimo de qualquer vértice para qualquer outro vértice. Se ele existir, aparece aqui então o custo dele. Se não existir, aparecerá infinito. Claro, tem que fazer uma adaptação daquele algoritmo que vimos para obterem esta matriz dos caminhos de pesos mínimos. Pronto, eu acho que vou ficar por aqui hoje. Não tenho tempo para falar nas visitas em largura e em profundidade. E, portanto, continuamos para a semana com as visitas em largura e em profundidade. Tá bom? Tem alguma dúvida que queiram colocar? Alguma questão? Professora, posso fazer uma pergunta em relação à KD do projeto? Pode. Por exemplo, eu perguntei no fórum se fosse, por exemplo, se estivéssemos a comparar o X e Y fosse diferente, o que é que acontecia se eu seguia para a direita? Então, também posso assumir que se tiver o mesmo Y, quando tiver a comparar o Y, mas o X for diferente, também desce pela direita? Sim, pode. Ok, é isso. É igual. Uhum.